Bom dia, amada igreja. Tudo bem? Rapaz, cadê o povo? Me abandonaram aqui, me deixaram sozinho aqui em cima. Ficou ninguém? Oxi. Amém, igreja? Você está feliz nessa manhã? Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Acho que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem no culto jovem. Cadê? Quem estava no culto? Falar nisso. Quem estava no culto jovem aí? Levanta o braço. Amém. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem tem de 12 a 20 anos aí? Levanta o braço bem alto. Estou vendo que tem gente que não está levantando. Pastor do céu. Vou orar agora, hein? Quem tem de 12 a 20 anos? Levanta o braço bem alto. Deixa eu fazer uma pergunta. Aonde vocês estavam ontem? Que não estava aqui no culto jovem. Ei, pastorzão do céu. Agora deixa eu falar, o pai, seu pai está aí do lado? Sua mãe está aí do lado? Quem o pai e a mãe está aí do lado? Levanta a mão aí. Agora eu vou falar para o pai e para a mãe. Amanhã, que é dia de aula, eles vão falar assim, pai, não quero ir para a escola não, tá tudo bem? E aí, pastor, começou o negócio pegando. Por que para vir para a igreja é só quando quer, só quando acorda, só quando dá vontade? Paizão, como tá na moda lá no Rio de Janeiro, né? Fui lá no Rio recente, tudo é paizão agora. Ei, paizão, vem cá, paizão. Paizão, mãezona, abre teu olho. Abre teu olho. Você não manda teu filho para a escola só quando ele tá com disposição. Ei, Willis, é assim? Imagina, né, macho? Rapaz, coitado de nós. Nem é para a escola nunca. Então, filhão, manda teu filho aqui para a igreja, traz ele. Traz ele com raiva, amarrado, mas traz. Ué. Depois ele vai te agradecer. Eu agradeço. Agradeço aos meus pais. Não sei se ele vai estar assistindo agora. Eu mandei o link do culto. Se não estiver assistindo agora, com certeza ele vai assistir daqui a pouco. Pai, um beijo, te amo. Minha mãe também, um beijo, mãe, amo vocês. E obrigado por todas as vezes que vocês me levaram para a igreja. Obrigado. Amarrado. Interessante, eu falo isso muito com a garotada. E cadê o Enzo? Levanta a mão aí, Enzo. Já te vi aí no cantinho. Enzo gosta muito de jogar bola. Eu falo para ele, Enzo, o melhor dia, o melhor horário do futebol, quando que é? É sábado à tarde, dia de culto. Quando eu jogava bola, né, não faz muito tempo, na rua, todo futebol, todo torneio era quando? Domingo. Filho de pastor, domingo tá onde, pastor? Tá na igreja, passava o dia todo na igreja. Aí o que eu tinha que fazer? Jogar bola no pátio da igreja. Quebrava vidro. Ainda bem que meu pai era o pastor, então tava tranquilo, né, pastor? Mas eu tenho certeza que o pastor Clênio também não vai ficar chateado não se você vier aqui e brincar aqui no pátio da igreja, né, pastor? É bom, melhor esteja aqui. Melhor que esteja aqui do que esteja aí fora ouvindo e recebendo coisas que não deviam. Amém, queridos? Então deixa esse convite para você. Ontem foi tão abençoado o nosso culto. Eu sei que o culto não é para nós, né? E às vezes é difícil eu dizer que o culto foi bom, porque o culto é para o Senhor, né? Mas foi tão gostoso estar aqui ontem. O Senhor nos trouxe uma palavra tão carinhosa, né? Cadê Josafá, né, Josafá? Já anotou aí, Josafá? Josafá estava aqui com a gente ontem, nos encheu de alegria. Então venha, traga o teu filho, traga aí o seu vizinho, o seu parente, quem você puder trazer, amém? Não deixe de trazer o seu filho. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão dispostos aí a ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Amém? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, fala comigo mais não. Só depois que acabar o culto. Vamos combinar assim, não, você só vai falar comigo quando o pastor pedir. Quando o pastor não pedir, nem olha para mim, olha para frente lá, amém? Para a gente não se distrair, amém? Eu vi que tem pessoas que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Eu queria colocar uma foto aí, bota aí, João, por favor. Cadê aquela foto bonita, gente? Vocês vão ver, olha só que foto linda. Bora, fácil, senão eu vou ter que pregar correndo. Olha só, gente, que coisa linda. Ei, eu queria mostrar essa foto aqui, de repente você não nos conhece, isso aqui é minha família. Eu faço questão de honrar, né? Graças a Deus hoje eu não estou vindo aqui pedir perdão, né, pastor? Mas se precisar eu volto, amém? Então está aqui nossa família, eu ali, né? Bem barbudinho, minha esposa, nosso primogênito Breno Reuel, nossa caçulinha Sara. E essa é a nossa família, é um presente que o Senhor nos deu
quando nós entendemos o chamado, o propósito do Senhor para nossas vidas e dissemos um sim para tudo isso. Se eu não tivesse dito um sim para tudo isso, isso aqui não estaria acontecendo. Isso aqui não seria uma realidade. Então nessa manhã eu quero iniciar essa palavra dizendo para você, olhe para o Senhor. Nós louvamos aqui, nós cantamos isso aqui, eu me achego ao Senhor, eu me achego a Ti. Mas não adianta a gente só se achegar ao Senhor e não dizer, Senhor, agora pode cumprir na minha vida, eis-me aqui. Faz aquilo que o Senhor quer na minha vida. Cumpre o teu propósito na minha vida. E eu também quero cumprir o meu propósito, aquilo que o Senhor me deu. Amém? Então estamos aqui, graças a Deus. Nunca imaginei que ia ter um filho louro, pastor. Olha só, Deus é bom, né? Nem filho lourinho, ó. Copa do Mundo passou tinta no cabelo, ficou louro. Então, queria apresentar minha família. Te amo, viu, meu amor? 16 anos aí me aguentando, né? 16 anos me aturando, sempre todo dia dizendo um sim novo, né? Às vezes o sim sai meio, né? Um sim, né? Queria aproveitar e você que está com a tua esposa do lado aí, dá um beijinho nela, fala, ô meu amor, como eu te amo, como é bom estar com você. Bora, gente, pode dar beijo aí, tá proibido não. A Bíblia manda, para quem está casado tem que beijar mesmo, tem que namorar bastante. Não pode depois que casar ficar sem beijar não, né não, Ronald? Aproveita, mano. Amém? Vamos abrir a Bíblia então, gente. Vamos para a palavra do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 17 ao 21, amém? Atos capítulo 7, do 17 ao 21. E seguindo aqui o exemplo do meu querido e amado pastor, que ele dá um título para toda a mensagem, né? E o título dessa mensagem é Cumpra o seu propósito. Amém? E eu vim pensando e ouvindo as últimas ministrações que foram liberadas aqui, quando o pastor falou, ei, o Senhor não está preocupado com as tuas insuficiências, Ele sempre vai fazer, mesmo que você não seja capaz, o Senhor é capaz de fazer. Aí vem a pastora Renata, participe daquilo que Deus quer fazer, se envolva com isso. Eu falei, glória, então temos que continuar nessa linha, de cumprir o propósito, amém? Porque o Senhor não vai fazer nada aqui na terra sem nos usar, sim ou não? A única coisa que Ele fez sem usar o homem foi o Éden. Depois disso, tudo que Deus vai cumprir aqui na terra, e a palavra fala isso, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos. Então aquilo que o Senhor quer fazer para esse tempo, Ele quer contar comigo e com você, amém? Então levanta a sua mão aí e fala assim, Senhor, nessa manhã, eu vim aqui para dizer que o Senhor pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então, versículo 17, diz assim: como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Amém? Verso 18, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar ou abandonar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Verso 20, nesse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e ela o recolheu e o criou como o seu próprio filho. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa palavra. Atos capítulo 7. Você que é um estudioso e que lê a palavra do Senhor, sabe que nesse momento Estevão estava a ponto de morrer. Estevão estava fazendo uma explanação das Escrituras, e ele estava falando para o próprio povo judeu, que estava ali pronto, os fariseus da época, para matá-lo. E ele começa a falar das Escrituras, e ele vai chegar nesse momento e vai falar de Moisés. Estevão aqui está se referindo a Moisés, um homem ao qual Deus levantou, que Deus gerou para trazer libertação ao seu povo. Amém? Quantos conhecem a história de Moisés? Moisés nasce de uma maneira
poderosa, num tempo onde a perseguição era muito grande. Diferente de hoje, né? Graças a Deus, hoje a gente não vive perseguição. Aonde as crianças naquele tempo estavam sendo perseguidas, diferente de hoje, que as nossas crianças estão crescendo em paz e tranquilidade, aonde as nossas crianças não são atingidas ou não são alvos de morte, sim ou não? Nós vemos hoje que o contexto que a gente vive, às vezes a gente fala assim, caramba, o mundo está perdido. Não, gente, o mundo não está perdido. A Bíblia sempre falou isso, sempre houveram essas ideologias, sempre, o diabo sempre, desde que o diabo é diabo, ele sempre tentou matar aquilo que Deus criou para adorá-lo, entenda isso. E Moisés, nesse tempo, ele foi gerado, pastora Renata. Mas quando eu leio a palavra do Senhor, é interessante, pastor, né? Eu não tenho um jardim, né, tão bonito como o Senhor, mas eu fico ali em casa também falando, meu Deus, como que eu já li isso? Isso não saiu nos meus olhos e veio agora, né? E o Senhor, Ele vai falando a cada versículo, Larissa. E quando eu estava lendo, o que me chamou a atenção é, porém se aproximou o tempo da promessa de Deus se cumprir. E eu fui olhar e falei, Senhor, está se aproximando o tempo da promessa se cumprir, os sinais estão claros. Mas aqui nesse contexto, que tempo era esse? Era um tempo cronológico, Samuel, era um tempo que Deus tinha falado para Abraão, que o povo ia ficar cativo, mas ia chegar o tempo que o povo ia ser liberto. Eu quero declarar nessa manhã, está chegando esse tempo. Não, eu vou repetir, pastor, vou voltar aqui, porque só 5 entenderam. Eu quero declarar nessa manhã, que esse tempo do Senhor, o tempo da promessa do Senhor se cumprir, está chegando. E esse tempo, pastora Renata, é um tempo cronológico, é o tempo cronos, é o tempo que vai passar meses e estações. E eu vejo aqui que neste tempo, que a promessa estava para se cumprir, pastora, o povo cresceu. Se você ler lá no contexto, lá em Êxodo, que vai falar dessa história, você vai ver, pastora Renata, que o povo, ainda que cativo, cresceu. O povo, ainda que cativo, se multiplicou. E eu falo, Senhor, eu dou glória ou eu dou misericórdia? Eu estou confuso, por quê? Porque o povo cresceu. E eu fiquei conjecturando aqui comigo. Eu falei, eu acho que se o povo cresceu, Josafá, o povo conseguiu colocar os seus filhos nas melhores escolas do Egito. O povo conseguiu frequentar os lugares mais chiques do Egito. O povo conseguiu fazer negócios com os maiores empresários do Egito. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eles continuavam escravos. Eles continuavam escravos. E se tem uma grande mentira do diabo, é fazer você prosperar no meio da escravidão. Às vezes as pessoas estão crescendo e prosperando, mas continuam escravas. Não saíram, não tinham liberdade. Tanto que Deus, quando chega para Moisés e fala, Moisés, vai lá para Faraó e diga que Faraó, para ele deixar o meu povo sair para me adorar. Quantos não conseguem adorar ao Senhor porque ainda estão presos na escravidão do Egito? Traz para a sua vida hoje. Por mais que você esteja prosperando naturalmente, economicamente, por mais que você esteja conseguindo crescer, você já conseguiu sair da escravidão do pecado? Porque não adianta, nada disso vai surpreender ao Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo. É o dono do ouro, da prata, dono de todas as coisas, amém ou não? Você pode dar um amém, gente? Ficou um silêncio tão grande. Acho que eu vou até pedir para aumentar o pad aí, para ver se dá um movimento maior, porque ficou um silêncio. Mas o Senhor nos traz aqui para nos alertar. Caramba, será que eu estou conseguindo tudo isso? Mas e aí se Jesus voltar hoje? Como a gente canta, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. E quem não estiver pronto? Senhor, eu estava trabalhando, eu estava nos meus negócios, eu estava fechando um negócio poderoso, eu ia ganhar muito dinheiro. O dinheiro não te surpreende a Deus. As escolas, as melhores escolas que os teus filhos estudam, não surpreende a Deus. Não estou dizendo aqui, querido, você não deva fazer isso, faça. Mas não ache que isso é tudo.
se você não consegue ter liberdade para adorar o Senhor, se a tua vida não consegue atrair aqueles que estão ao teu redor, alguma coisa precisa mudar. Então eu vejo que nesse tempo, e hoje nós vemos o crescimento da igreja. Nós vemos a igreja crescendo, se expandindo. Como eu falei ontem aqui, é moda a gente dizer que é crente, é moda usar uma camisa do leão, uma cruz, uma tatuagem com a estrela de Davi, andar com a Bíblia. Hoje tem Bíblia tudo quanto é jeito, mas a essência da minha vida não alcança ninguém. A adoração, a minha vida de adoração, como Maria, quando chegou diante de Jesus, se dobrou aos pés dele, pegou aquele vidro de nardo puro e derramou aos pés de Jesus, e o perfume daquele nardo encheu aquele ambiente. Isso precisa falar com a gente, precisa mexer, porque a gente vê a igreja crescer, mas na mesma proporção a gente vê a iniquidade crescendo, divórcio crescendo, abandono crescendo. A apostasia não pode, tem alguma coisa errada. Nós, como igreja viva e poderosa, nós precisamos manifestar o poder de Deus. Não é a nossa riqueza e a nossa grandeza humana, é o poder de Deus. Amém? Não, vou repetir. Não é a grandeza humana, é o poder de Deus que vai atrair as pessoas. É a transformação, é a transformação no meu falar, é a transformação no meu agir. É a fidelidade com a minha esposa, com o meu marido. É a atenção e o cuidado com os meus filhos. É isso que as pessoas vão olhar e vão falar: esse aí carrega algo diferente, porque ele não se contamina com as coisas desse mundo. E a gente canta, né? Cadê o Marquinhos, né? Claro que eu não vou chegar nem aos teus pés, mas vou tentar. A gente canta assim, ó: eu não quero brilhe mais que as eternas. Vocês sabem, né? Eita glória! Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais. Será que a gente realmente não quer? Quanto tempo da nossa semana a gente passa correndo atrás das coisas dessa terra? Quanto tempo da nossa semana a gente passa correndo atrás das coisas que são eternas? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo, gente? Amém? O pessoal está meio sério, pastor. Né, pastora? Se levantou ali um rei que não conhecia o Deus daquele povo. E eu já falei isso na outra ministração. Não conhecia, e aquele rei começou a oprimir, pastora Renata, aquele povo. Começou a colocar cargas duras naquele povo. Mesmo aquele povo crescendo, e aquele rei, olha, eu nem escrevi isso, mas eu não vou ter que falar. Aquele rei olha e vê o crescimento daquele povo, o quão poderoso aquele povo poderia se tornar. Sabe qual foi o problema? É que o povo mesmo não se via assim, continuava escravo. Muitas vezes o inferno, o diabo, ele sabe o teu potencial, ele sabe o poder que você carrega. Então o que ele faz? Ele não deixa você descobrir, ele te mantém enganado. O rei sabia que se aquele povo se unisse, tomaria o poder. Então o que ele fez? Carga, trabalho, opressão, prisão. Até que chega a hora que ele fala assim: vou fazer o seguinte, a partir de agora todo menino que nascer deve morrer. Só as meninas que vão nascer, os homens vão morrer. E nesse tempo, pastor, nasce Moisés. E às vezes eu fico pensando e conversando com alguns casais, e falo assim: gente, vamos ter filho. Falar nisso, Cecília, que linda, né? Cecília, hein, meu amor? Senhor, cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Quão linda, né, Cecília? E eu vejo muitos casais falando: não, ter filho agora? Não, vou ter mais filho não. Olha como é que está o mundo, olha como é que está o tempo. Se você não tiver filho e não povoar essa terra, quem vai ganhar essa terra? É nesse tempo que eles têm que nascer mesmo. Porque foi nesse tempo que nasceu Moisés. E agora eu vou dizer, esse tempo aqui, Ronald, não é mais o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o Kairos de Deus, é o tempo certo, na medida exata. E eu quero dizer nessa manhã, que é nesse tempo exato que Deus fez com que você nascesse, com que você existisse. É nesse tempo, Deus não errou. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou aqui, amém, vaso? Glória a Deus. É nesse tempo, é na medida exata que nasceu Moisés.
Colossenses 1,13, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Nós precisamos entender que nós precisamos sair dessa condição de escravos. O Senhor nos trouxe para a liberdade. Escravo não tem vontade, Antônio. A única coisa que o escravo faz é cumprir a vontade do seu Senhor. Por isso que o Senhor nos tirou de um império e nos trouxe para outro. Você mudou só o Senhor. Amém, pastora? Por isso que hoje nós somos servos do nosso Senhor. Porque eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor é a perfeita, é a agradável, é a boa. É aquela que Ele tem para nós. E nesse tempo Moisés nasce. E nesse tempo de perseguição, pastora Renata, qual era o decreto? Todo menino que nascer deve ser jogado no rio. E nós lemos aqui que Moisés nasce, e Moisés nasce formoso, bonito. E a sua mãe olha e fala assim, não, eu preciso cuidar dele. E por 3 meses a sua mãe o protege. Mas não tinha mais como ela esconder, porque chega um tempo que você precisa manifestar aquilo que Deus trouxe à existência. Moisés então precisava se manifestar. Joquebede precisava soltar Moisés. Vai, Moisés, cumprir o teu propósito. Ela então prepara uma cesta, coloca o menino ali. Bota o menino ali dentro daquela cesta, coloca o menino no rio, entre os juncos, as folhas. E a palavra vai dizer que naquele mesmo momento, quem vai se banhar no rio, pastora Renata? A filha de Faraó. O mesmo Faraó que mandou matar os meninos. E a filha de Faraó olha Samuel e vê aquele menino. E de longe quem observava tudo? Miriam, a irmã de Moisés. E quando Miriam vê ele, ela chega, né? O Senhor é maravilhoso. Ai, a senhora está vendo, eu posso arrumar alguém para cuidar dele. E a filha de Faraó diz assim, por favor, leve, cuide, e eu vou pagar por aquela que vai cuidar dele. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que o diabo colocou para ser o teu fim é o início de uma nova história de libertação. O diabo queria matar os meninos, e o que Deus faz? Arranca dinheiro do diabo para sustentar o menino. Será que eu posso dizer isso? Ele tinha que morrer, não, em vez dele morrer, é eu que vou sustentar ele. É assim que Deus faz. Deus vem para confundir a sabedoria humana. E eu vou te dizer, nada vai impedir o propósito de Deus da tua vida. Não, vou repetir porque só metade aqui entendeu. Nada vai impedir, Daniel, meu comandante, o agir de Deus, o propósito de Deus para a tua vida. Você pode olhar e falar, não dá, é o fim, acabou, existe um decreto de morte. Mas quem tem a última palavra sobre mim, sobre você, é Deus. Não podemos ouvir. Não podemos ouvir o que o mundo fala, porque nós não caminhamos por vistas. A nossa fé não está no que o mundo fala, a nossa fé está no que Deus fala. Amém? E foi Deus que determinou que Moisés viria para libertar o povo. Vamos seguir então. Então Moisés está lá no rio. Miriam fala assim, olha, eu posso cuidar. Então Moisés vai para a casa da sua própria mãe. Ainda recebe um auxílio maternidade. Olha que bênção. E até que chega o tempo então que Moisés volta para o palácio. Cara, e toma cuidado. Eu tenho muito medo de pessoas que estão no palácio. Porque o palácio é muito alto, pastora, sabe? Às vezes o palácio não te permite enxergar quem está lá embaixo. Muitas vezes a gente chega numa condição de, até mesmo de espiritualidade, que às vezes a gente acha assim, eu estou no palácio, eu não consigo olhar quem está ali embaixo. Moisés vai para o palácio, começa a ser criado ali pela filha de Faraó, toda aquela riqueza, todo aquele esplendor. Mas chega o tempo que o chamado encontra Moisés. E uma coisa que eu aprendi com um homem que eu amo muito, já falei aqui, é meu pai, não somos nós que temos um chamado, é o chamado que nos tem. E eu tenho certeza que muitos aqui ainda não entenderam qual é o
aonde que ele se encaixa nesse chamado do Senhor. Moisés estava no palácio, mas ele não tinha nascido para o palácio. O palácio era um tempo que ele precisava passar. Assim como depois ele foi passar um tempo no deserto, mas o deserto não era o tempo de ficar. Tanto o palácio quanto o deserto são lugares para você passar por ele. Moisés estava no palácio, mas veio no coração dele visitar os seus irmãos que ainda estavam escravos. E eu olho para isso e eu falo: Senhor, me dá um coração de Moisés. Me dá esse coração de Moisés, porque ao meu redor estão os meus irmãos que ainda estão escravos, mas não perceberam isso. E Moisés olha, e ele vê o povo, e no coração dele arde aquela chama, e eu preciso fazer algo. E Moisés desce e vai olhar os seus irmãos. E quando Moisés chega lá, ele encontra uma cena, Josafá, de um egípcio matando ou brigando com um hebreu. E Moisés, já cumprindo o seu chamado de libertador, ele entra naquela briga, Moisés, e ele acaba matando aquele egípcio. E quando ele mata aquele egípcio, ele cobre o corpo. E olha que a Bíblia vai falar depois que Moisés era o homem mais manso da terra, né? O homem mais manso da Bíblia matou um egípcio, escondeu o corpo na areia. E no coração dele, a gente vai ler depois em Atos, lá na frente, no capítulo 25, que no coração dele Moisés achava assim: olha, o povo vai entender que eu estou aqui para libertá-los. O povo vai entender, Josafá, que Deus me chamou para cá, para conduzi-los a uma libertação. Mas no dia seguinte, quando Moisés volta, e ele vê dois irmãos brigando, e ele chega e fala: pastor Jesus, por que vocês estão brigando? Um daqueles homens vira para Moisés e fala assim: ei, quem é você? Quem te constituiu juiz sobre nós? Em outras palavras, Alexandre, os próprios irmãos de Moisés viraram para ele e falaram: quem é você? Quem é tu? De onde você veio? E você vai ler no texto que a esta palavra, pastora Renata, por esta palavra, Moisés fugiu. Por uma palavra, pastor, Moisés fugiu e deixou de cumprir aquilo que ele estava ali para cumprir, que era libertar o povo. Eu não sei se você, por uma palavra que lançaram contra a tua vida, você está parado. Eu não sei se por uma palavra que lançaram a teu respeito te paralisou no teu chamado. Eu lembro aqui uma vez, quando a pastora estava pregando aqui, que ela tinha recebido uma palavra, a pastora Renata, e por essa palavra ela tinha colocado no coração que nunca mais pregaria. Imagina só se ela continuasse nessa palavra e nunca mais pregasse. O que estaríamos perdendo, né, pastor Clênio? Até que o Senhor trouxe para ela: ei, sou eu que tenho uma palavra a teu respeito. Primeira vez que eu li isso daqui, isso bateu no meu coração assim, sabe, como um tapa. Pá! Porque eu já passei por isso. Por uma palavra eu parei. Por uma palavra eu fiquei como aquela mulher de Ló, uma estátua. Não me movia para nada, não fazia nada, só apodrecendo, porque água parada apodrece, estraga. Por isso nós precisamos ser uma fonte de rios de água viva. Amém? Por uma palavra, eu não sei qual palavra que liberaram sobre você. Eu não sei se foi seu pai, sua mãe, se foi um líder teu que liberou uma palavra que te paralisou. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que quem tem a palavra certa a teu respeito é Deus. Por uma palavra que Moisés não estava esperando, Josafá. Até porque você ouvir uma afronta de um inimigo é uma coisa. Estamos preparados para isso, sim ou não? Mas quando você escuta uma afronta de um irmão seu, te pega desprevenido. E por uma palavra, pastor Jailson, Moisés foge e passa 40 anos fugindo do seu propósito. Quantos anos você está fugindo do seu propósito? Quantos anos você está deixando de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Olha para o teu irmão que está no seu lado aí e fala assim: ei, quanto tempo você está parado? Não espera dar 40 anos não, porque eu acho que a gente não vai ter esse tempo todo.
Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvirmos a voz dEle. E o que o Senhor está dizendo aqui hoje é diferente do que aqueles que estão ao nosso redor têm para falar sobre nós. Aleluia. Não importa o que as pessoas vão dizer a teu respeito. Não importa, Antônio, o que as pessoas vão achar de você. Não importa se elas acham que você pode ou não, que você merece ou não, que você é capaz ou não. Eu sempre falo isso, se fosse por capacidade, pastor, jamais estaria aqui falando para vocês. Quem sou eu? O menino da Baixada Fluminense, que andava de trem, né, Moisés? Levei Moisés para conhecer o Rio de Janeiro, o néctar do Rio de Janeiro. Belfor Roxo, São João de Meriti, Vila dos Teles, terra que mana leite e mel. Para estar até hoje, está chiando, né? Para estar aqui hoje, falando diante de pessoas tão inteligentes, tão cultas. Mas um dia eu entendi que não é a minha capacidade. Um dia eu entendi, Samuel, que eu só precisava dizer sim. Porque assim como Moisés, Deus um dia falou assim: filhão, só vai lá e fala. Só se dispõe aí, porque quem vai colocar as palavras na tua boca sou eu. Porque o dia que você estiver falando daquilo que você sabe, aí sim, você não vai conseguir nada. Então não me preocupo, pastor. Não me preocupo se eu estou num lugar chique como esse, diante de pessoas maravilhosas, pessoas que discursam no Senado, né, Ronald? Bonitão, de terno e gravata, lá falando diante de tantos doutores. E agora está sentado me ouvindo, não é Deus, não é doido? Fazer uma coisa dessa. Eu quero dizer para você, querido, dê um sim, dê uma resposta para aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Pare de fugir. Pare de colocar desculpas. Não escute as palavras que vêm dos que estão de fora. Busque a palavra que o Senhor tem para você, Léo, amém? Porque se a gente ouvir as palavras que vêm ao nosso redor, nós vamos correr o risco de fazer como Moisés, de fugir. Moisés fugiu, foi para uma outra terra. E quando Moisés foge, pastor, a Bíblia vai continuar dizendo lá, você pode ler em Êxodo, ou aqui mesmo em Atos, mas em Atos é bem resumido, que Moisés foge para Midian, lá ele conhece a sua esposa, ele casa, ele tem filhos, ele vai cuidar do rebanho do seu sogro, ou seja, pastor, Moisés vai viver a vida, Moisés vai viver uma vida normal, como eu e você muitas vezes vivemos, mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você, que Ele não nos chamou para viver uma vidinha normal. Cara, vou repetir porque esse amém pode ser muito melhor, pastor. Vou vir para o lado de cá, que eu acho que o lado de cá está mais animado. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele não nos chamou, Cieri, para vivermos uma vida normal. Uma vidinha normal, de crescer, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Está assim ainda na escola? Nem sei se ainda ensina isso na escola. Não é isso, Moisés estava vivendo uma vida normal, Ronald. Foi lá cuidar do rebanho do seu sogro, ganhou uma esposa, teve filhos, olha que maravilha. Mas estava fora do seu propósito. Mas eu quero dizer nessa manhã que o Senhor me trouxe aqui. Eu não posso descer não, né, pastor, que tem a câmera. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que o propósito, o chamado do Senhor vai te encontrar aqui hoje. É hoje que o chamado do Senhor vai te encontrar, pastora Renata. Porque num dia qualquer, de repente, como tem os de repentes da Bíblia, né? O de repente pode ser realmente num momento ou pode durar 40 anos. Mas de repente, quando Moisés estava cuidando lá do rebanho do seu sogro, e ele vai para o outro lado do deserto, lá para onde ele foi, né? Monte Sinai, mano, foi perto do Monte Sinai. Quando Moisés estava cuidando lá do rebanho do seu sogro, de repente, ele vê uma sarça, pastor, um capim do mato, pegando fogo. E é comum, né, no deserto, você vê o mato pegar fogo, aqui mesmo pega fogo fácil, né? Aqui no centro-oeste, quando a gente está na seca, a gente passa no meio do mato e está pegando fogo. Meu Deus, quem tacou fogo aqui?
E Moisés então olha para aquilo, mas algo estava diferente naquele fogo. Não era um fogo humano, não era um fogo natural. E Moisés sabia que aquele fogo não era normal, porque Moisés era um homem do deserto, da região. E ele olha para aquele fogo e aquele mato, aquele capim queimando, e ele vê que o capim não acabava, Moisés. Não era, como a gente costuma dizer, um fogo de palha. O Senhor não nos chamou para ser um fogo de palha. O Senhor nos chamou para ser uma sarça que queima, que queima, que queima, que queima e não se consome. Estamos sempre queimando, pastora Renata, sempre queimando. Estamos sempre pegando fogo. Moisés olha para aquilo, Alexandre, para o sobrenatural. Porque Deus foi lá procurar Moisés, Deus foi lá no deserto, o chamado foi atrás dele, pastor. Assim como hoje, não foi você que botou no teu coração de vir aqui, foi o chamado que te trouxe. E o chamado do Senhor está aqui hoje. E Moisés olha para aquele fogo. E aí Moisés faz algo que muitas vezes eu e você não fazemos. Ele vê a presença, ele vê a manifestação, pastor, mas ele não se aproxima. Moisés fez diferente, ele viu, Marcelo, o fogo queimando, ele viu a presença, Fefe. Primeira coisa que ele fez, ele olhou, porque os nossos olhos vão nos conduzir. O que os nossos olhos estão vendo? Os nossos olhos são o que do nosso corpo, da nossa alma? As janelas. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem ruins, o nosso corpo será trevas. Então Moisés olhou para aquela presença do Senhor, e depois ele não só olhou, mas ele se aproximou, ele se achegou à presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente quer começar o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso propósito, o nosso chamado, sem antes ter uma intimidade com o Senhor. Moisés, ele começou o chamado dele, o propósito dele, ele desceu do palácio, ele foi lá libertar o seu irmão, mas ele não tinha tido ainda uma experiência dele com o Senhor. Então na primeira afronta, o que ele fez? Fugiu. No primeiro embate ele fugiu, por quê? Porque ele ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor. Até então, a vida de Moisés era uma vida de milagres. Até então, a vida de Moisés era uma vida de experiências, mas não dele, experiências do seu pai, da sua mãe, da filha de Faraó. Quem passava e via Moisés falava: olha lá aquele menino, ó, foi ele que a filha de Faraó criou, foi ele que foi colocado no rio e está vivo. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Moisés até então estava caminhando na graça dos seus pais. Isso aconteceu comigo, pastor. Eu cresci na graça do meu pai. Era meu pai me levando para a igreja, era meu pai me ensinando, era meu pai orando por mim, era meu pai ministrando o meu coração. Até que chegou um momento que eu precisei ter um encontro com o Senhor. Porque quando eu tentei começar o meu chamado sem ter um encontro com o Senhor, eu parei. Eu desisti, eu enfraqueci, Ronald. Por quê? Porque aqueles que não conheciam falavam a meu respeito. E como eu não tinha uma intimidade, não conhecia o Senhor, eu acreditava. E Deus sabia disso. E Deus não podia mais perder tempo, porque o tempo do Senhor estava se cumprindo. Vira por teu irmão aí, vai, só para você despertar, e fala assim: não podemos mais perder tempo. Não dá mais para a gente perder tempo. É agora, Jana. Chega de perder tempo. É hoje. Moisés tem um encontro com o Senhor. Moisés tem a sua própria experiência. Moisés chega para a presença, Moisés se aproxima, Moisés busca uma intimidade, e Moisés ouve o Senhor falar: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu te conheço, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, tira a sandália do teu pé aí, porque esse lugar que você está aqui é santo, Moisés. E esse lugar não é só uma geografia, é um lugar da presença. E nós precisamos entender isso. Para estarmos na presença do Senhor, Josafá, precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver uma vida de santidade. É uma vida de renúncia.
E é difícil pregar isso hoje, né? Capaz das pessoas até dizerem que é heresia. Mas se você não acredita no que eu digo, acredita no que Jesus diz, porque Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém? Precisamos negar todo dia a nós mesmos. E o que mais o diabo trabalha é para que você diga sim para você mesmo. O que mais o diabo investe, pastora Renata, é que a gente diga sim para a gente mesmo, para as nossas vontades, e a gente diga não para as vontades do Senhor. Mas agora, Moisés, temos um Moisés aqui. Moisés tem a sua experiência com Deus, e Deus fala assim: Moisés, o eu sou, te envio agora. Você, Moisés, vai cumprir o teu propósito. Vai, Moisés, e se apresenta para Faraó. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Se apresenta para Faraó e diga que ele deixe o meu povo sair para que me adore. Moisés falou: Senhor, eu mesmo vou ter que ir para Faraó. Deus fala: você vai. E lá no capítulo 4 de Êxodo, não sei se eu te passei essa referência, João, mas eu acho que eu passei. Moisés vai revelar o coração. Ele já tinha tido um encontro com Deus, mas ele ainda precisava de mais uma escola, de mais um ensinamento, pastor, que Moisés ainda estava preso. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés vai dizer assim para o Senhor. Amém? Está lá. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. De quem que Moisés estava falando isso aí? Era de Faraó? Era do povo do Egito? De quem Moisés estava falando isso? Dos seus irmãos que um dia chegaram para ele e falaram: quem é você? E por essa palavra Moisés ficou 40 anos paralisado. Moisés ainda estava com medo, pastor, daquela palavra. Ele falou para Deus, só que agora Moisés recorre a Deus, porque agora ele tem intimidade com Deus. Porque agora ele vê Deus face a face. Então quando eu tenho intimidade, eu consigo ouvir Deus falar comigo. Eu não vou mais no escuro, eu não vou mais com medo. Então Moisés agora abre o seu coração e fala: Deus, para o Faraó eu falo, mas e para o meu povo? O que eles vão dizer de mim? Eu ainda tenho medo de encarar aquele povo. E aí no capítulo 5 você vai ver Deus falando, e Moisés que andava com um cajado na mão. E eu vou pedir permissão para pegar esse cajado aqui. Moisés andava com um cajado na mão, amém ou não? Ih, pô, pastor, acho que o povo dormiu. Moisés andava com um cajado na mão. E Deus falou assim: Moisés, o que é isso que está na tua mão aí? Isso é uma escola, tá, gente? Tá vendo aí, Zé Maria? É Zé Maria ou é só Zé? Se não for, agora é Eva, né? Você tem uma Maria também, né? Amém. Moisés andava com um cajado na mão, Pinheirinho. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, o que é isso na tua mão? É um cajado. Moisés, joga esse cajado no chão. Moisés jogou, puf. O que esse cajado virou? Uma serpente, uma cobra. E o que Moisés fez, Ronald? Fugiu dela. Ué, quem não fugiria? Quem queria ficar do lado de uma serpente, de uma cobra? Até porque a serpente é inimiga, né? Do povo de Deus, porque Deus deu essa sentença para a cobra, para o diabo, né? Que vai se rastejar e vai comer do pó da terra. Mas Moisés olha aquela serpente e ele foge, ele fica com medo. E Deus fala assim: Moisés, não tenha medo, pega de novo, pega na cobra agora. Mas aí tem um detalhe, eu não sei se você já percebeu isso. Deus fala para Moisés: pegue a cobra pelo... Cara, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, cresci muito no meio de mato. Passei 7 anos da minha vida morando no Pantanal. E tinha muita cobra lá. Ninguém, em sã consciência, pega a cobra pelo... Por onde que você pega a cobra? Você vem aqui, né?
Fica com medo, né? Quando for, vai de uma vez. Que se for pela metade, ela sente o teu calor e te vem, te bica. Então, pega pela cabeça. Mas Deus falou assim, Moisés, não é pela cabeça. Você vai pegar pelo... Quem pega a cobra pelo rabo, o que acontece? O que a cobra faz? Ela vira e te pica. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, entenda uma coisa. Não é do seu jeito. É do meu jeito a partir de agora, Moisés. Não fique com medo com o que eles vão dizer. Vá. Se eles duvidarem, joga esse cajado no chão. Ela vai virar uma serpente. Quando você for pegar, não pega pela cabeça, não. Pega pela cauda. Porque a partir de hoje, é do meu jeito que as coisas vão acontecer. Não é mais do seu jeito. E se eles não acreditarem nesse primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo. Coloca a mão no teu peito. Moisés colocou e a mão dele saiu leprosa. E Moisés falou, meu Deus, minha mão agora está leprosa, está branca, está igual neve. E Deus falou de novo, pastora Renata, coloca a mão no peito. E quando ele olha, a mão estava pura, santificada. E se eles não acreditarem nesse, eles vão acreditar no próximo. Pega a água do rio Nilo e derrama no chão, que ela vai se transformar em sangue. O que o Senhor fala para mim e para você aqui nessa manhã? Vá, confie, cumpra o teu propósito, porque não vai ser mais do teu jeito, mas vai ser do meu jeito. Agora a pergunta que fica para mim e para você é: quantos estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos a ir lá naquele lugar onde você foi afrontado e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor mandou eu vim, e eu sei que não vai ser mais do meu jeito, não vai ser mais na minha inteligência, então Senhor, faz agora através de mim, pode fazer. Eu queria que você colocasse de pé para a gente orar, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: ei, cumpra o teu propósito. Não fique preocupado como você vai fazer, de que maneira, Josi, você vai fazer, porque agora quem decide sou eu, quem vai fazer sou eu, quem vai agir sou eu. E você está perdendo uma oportunidade de dizer amém quando eu estou dizendo isso. De repente você ainda quer tentar fazer pelas suas forças, tudo bem, mas o Senhor quer te dizer nessa manhã: para que você se desesperar? Para que você se entristecer? Para que você paralisar com as afrontas? Ei, sou eu que tenho a resposta, a palavra certa a teu respeito. Sou eu que faço. E eu queria orar nessa manhã, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão paralisadas como Moisés. Estão vivendo uma vida normal, uma vidinha normal, não foi uma vida que Deus te chamou para viver. Dando um monte de desculpas para o Senhor. Sabe, Moisés, ele tinha justificativas plausíveis, né? Afinal, ele realmente foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas Deus fala para Moisés, e a gente já ouviu vários testemunhos, inclusive o nosso pastor: volta, porque o lugar que você foi envergonhado, eu vou te honrar. Volta, Moisés, porque a este povo que te rejeitou, a este povo você vai dizer: o eu sou me enviou. É para esse povo, e é esse povo, Moisés, eu acho que Deus queria mesmo. É esse povo, Moisés, que você vai conduzir. É o meu povo. Que povozinho que o Senhor escolheu, né? Esse povo somos nós hoje. Quantas vezes a gente fala mal da nossa liderança? Quantas vezes a gente critica a nossa liderança? Critica os nossos pastores? Critica a forma como as coisas acontecem? Mas a minha pergunta é: e você está fazendo o quê? Deus nos chamou para ser mensageiros dele. Deus nos chamou para representá-lo aqui na terra. E eu só tive a confirmação dessa palavra no culto de homens aqui na quinta-feira, quando o pastor Silva falou, tá lá em Êxodo capítulo 7, quando Deus chamou Moisés para representá-lo aqui na terra. E eu já estava com essa palavra, falei: é essa palavra mesmo. Lembra disso, pastor Silva? Deus nos chamou para representá-lo aqui na terra. Por isso que nós somos embaixadores do Senhor. Nós não somos aqui dessa terra. Nós estamos aqui representando um reino, Alexandre.
E um representante, ele não fala das coisas de si mesmo, ele fala das coisas do seu reino. E o Senhor nos chamou aqui nessa manhã. E o chamado do Senhor está aqui nessa manhã para nos encontrar. A minha pergunta é: quantos estão dispostos a dizer um sim, dizer: Senhor, eis-me aqui, me leva, Senhor. Tem muitas pessoas aqui, é nítido, a gente vê que tem um chamado maravilhoso, mas estão parados ainda não tiveram um encontro, ainda não viram a sarça se queimar e não se consumir, não se aproximaram da presença de Deus e estão paralisados no que disseram a teu respeito. De repente você está com vergonha de voltar, ou está com vergonha de ir e cumprir o propósito do Senhor, mas nessa manhã o Senhor veio aqui para falar comigo e com você, porque Deus ainda fala. Deus falou com Moisés, Antônio, como está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Basta a gente crer nisso. Não precisamos mais de sinais, porque os sinais que Deus teve que fazer através de Moisés era porque o povo não acreditava. E se hoje a gente precisa de sinais, é porque ainda há incredulidade no nosso coração. Você precisa vir alguém aqui na frente hoje e começar a realizar milagres aqui, para você dar um glória a Deus, é porque ainda existe incredulidade no teu coração. E hoje é o dia de despertar. Vamos embora, gente. Vamos para cima. Vamos para cima. Erga suas mãos para os céus e comece a adorar o Senhor agora nesse momento. Vamos lá. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, Pai. Mas aqui, ó, olha para mim. Vou falar igual eu falei ontem. Sou pastor de jovem mesmo, então se acostuma aí comigo. Não é bracinho de T-Rex, não. Sabe como é que é bracinho de T-Rex, pastor? Quem já viu o bracinho de T-Rex? Como é que é o bracinho de T-Rex? Esteja sua mão para cima com autoridade. Aqui. Você é um guerreiro chamado pelo Senhor para libertar uma nação. Levanta o teu braço para cima, levanta a tua mão para o céu. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu propósito, Pai. Aleluia. O louvor vai ministrar aqui uma canção. Enquanto isso, feche teus olhos, ore ao Senhor. E se você sentir no teu coração de vir aqui na frente como um ato profético, dizendo: Senhor, hoje eu tomo uma posição, vem aqui que a gente vai orar juntos, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar.